Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre simulação computacional. Como é que ela pode nos ajudar muito na parte de indústria 4.0? É uma ferramenta digital para a gente desenvolver novos produtos. Para a gente entender um pouquinho sobre como a simulação computacional pode ajudar os engenheiros a desenvolver novos produtos, a gente tem que entender de que forma era feito o processo de desenvolvimento no passado. É interessante, a gente pode fazer uma analogia com esse filme do Charlie Chaplin. Antigamente nós tínhamos aquela produção em série, onde tudo era baseado em sistemas mecânicos. Muitas vezes uma pessoa apertando uma porca, mas tudo era feito na prática. O desenvolvimento de um produto demandava tempo, demandava teste, e muitas vezes podiam ocasionar em acidentes catastróficos, ou então erros que depois iriam gerar problemas muito grandes. Imagine quanto custo isso gerava para a indústria. Os executivos não gostavam nada disso. O tempo de desenvolvimento era muito longo, o investimento era muito grande e os riscos também eram muito altos. A simulação, ela vem para superar todos esses problemas. Basicamente, num sistema de desenvolvimento, a gente tem primeiro os cálculos de um projeto, depois a gente faz toda a revisão, produz um protótipo e inicia os testes. Só tem um problema. E se não der certo? Bom, alguns dados de clientes nossos da E3S indicam que 73% dos custos de desenvolvimento são gastos com tentativa e erro. Produção de protótipo, tenta, dá errado, fabrica outro e produz e faz tudo de novo. Esse tipo de processo consome muito tempo, tem custos elevadíssimos e ele é realizado muito tarde no processo de desenvolvimento. Quando os problemas são encontrados, o custo de correção é muito alto. A simulação ela pode ser usada no começo do processo, para que a gente consiga prever todos esses problemas antes de produzir os protótipos. Assim, os engenheiros têm mais liberdade para inovar, conseguem testar mais alternativas, ter um produto mais customizado em um tempo menor, gastando menos recursos e muitas vezes com uma produção muito mais barata. Isso, no fim, se transforma em um lucro maior para a empresa. Simulação, então, pode sim ser a resposta para um desenvolvimento de produtos de forma eficiente, com um custo muito mais baixo e com um lucro muito mais alto para as empresas. E nós, usuários, sempre vamos ganhar, porque o produto sempre vai ser muito mais eficiente e customizado, e também otimizado para as aplicações que a gente precisa. Nós, usuários, somos os mais beneficiados por esse tipo de tecnologia. Para a gente entender um pouquinho sobre a simulação computacional, a gente tem que saber de que forma que a gente consegue gerar esse protótipo de forma virtual. Basicamente, com essa ferramenta computacional, a gente gera um modelo 3D exatamente igual ao modelo real, que é o caso que a gente está vendo aqui. Esse é um laboratório de testes para carros, que é onde a gente consegue fazer certificação de vários sistemas eletrônicos desse automóvel. E com a simulação computacional, nós geramos um ambiente que reproduz exatamente o que nós temos na realidade. E assim, o engenheiro consegue testar tudo aquilo que demoraria dias para ser testados na realidade, às vezes em alguns minutos. A fidelidade que os resultados trazem para a gente também é super interessante. Os resultados de simulação são muitas vezes iguais aos resultados práticos. Isso nos dá base para fazer todo o desenvolvimento utilizando um laboratório virtual e depois só produzir um protótipo, testar uma única vez e já gerar um produto final para a produção. Isso reduz muito o custo de desenvolvimento. Uma pesquisa super interessante que foi feita pelo Aberdeen Group perguntou para diversas empresas o quanto que simulação faz diferença no atingimento de metas. Então ele perguntou para empresas que usam simulação e para empresas que não usam simulação qual que é a porcentagem de produtos que ficam dentro da meta de lançamento, meta de custos e também metas de qualidade. As empresas que não usam simulação
disseram que 50% dos produtos atingem as metas de lançamento. 45% desses projetos atingem as metas de custos e 60% atingem as metas de qualidade. Agora, as empresas que utilizam simulação computacional responderam que 71% desses projetos atingem as metas de lançamento, 67% as metas de custos de desenvolvimento e 77% as metas de qualidade. São melhorias expressivas nesses projetos de desenvolvimento de novos produtos. Por exemplo, a melhoria em metas de lançamento é de 21%, de custos 22% e a qualidade 17%. Para a empresa ter controle do processo de desenvolvimento do produto é muito bom, traz muito benefício e reduz bastante os custos. No fim, nós temos uma entrega mais rápida do produto para o mercado. Nós temos projetos mais econômicos e com uma maior qualidade. É tudo que qualquer pessoa deseja. Se a gente for analisar o impacto que a simulação computacional tem na indústria, a gente pode olhar para os clientes da ANSYS e da E3S. Por exemplo, nós temos aqui o caso da empresa Synapse, que conseguiu reduzir o tempo de desenvolvimento dos equipamentos dessa empresa em 25%. Isso significa 25% menos tempo desenvolvendo um produto. Ou seja, nesse período que você tem sobrando, pode-se colocar outro projeto no lugar. No mesmo tempo que você desenvolvia um projeto, agora você desenvolve um projeto e meio, 2. Tem casos até de reduções aí de 80% no tempo de desenvolvimento. No caso da Pivotal Conware, eles conseguiram reduzir o tempo de projeto de algumas antenas 5G, aquela tecnologia que a gente falou em algumas aulas, de 1 mês para minutos. Os engenheiros antes gastavam meses no projeto. E agora, utilizando simulação computacional, esse mesmo projeto é feito em minutos. Imagina o ganho que essa empresa vai ter na produção. Muitas vezes isso é até difícil de mensurar. No caso da AMD, eles também conseguiram reduzir a energia em estado ocioso dos processadores em 70%. Sabe o que isso significa para a gente, usuário? O computador, ou o nosso celular, por exemplo, ele vai conseguir operar por mais tempo. A bateria vai durar mais. O consumo de energia é menor desse componente eletrônico, consequentemente, a gente vai conseguir utilizar mais ele, sem precisar ficar carregando toda hora. Isso são benefícios diretos para a sociedade, que são obtidos muitas vezes com a simulação computacional. Mas simulação não é só necessariamente para desenvolvimento de produtos eletrônicos. Como a gente vê nesse vídeo da ANSYS, a gente pode aplicar para desenvolvimento de sistemas de geração de energia eólica, equipamentos médicos, equipamentos militares, carros, robôs. São diversas aplicações em várias áreas da física, mecânica, estrutural, parte de CFD, térmico, eletromagnético. Temos várias aplicações que podem ser trabalhadas dentro da parte de simulação computacional. Mais interessante, sistemas onde você precisa integrar várias físicas também podem ser trabalhadas dentro do nosso software. Por exemplo, a gente pode analisar os efeitos mecânicos em uma pá de geração de energia eólica quando existe um grande vento chegando nessa estrutura. A gente consegue analisar de que forma esse fluido trabalha e gera estresses mecânicos nessa estrutura. Outra área interessante para aplicações de simulação computacional é na área de óleo e gás. A gente consegue fazer diversas análises estruturais, mecânicas, térmicas. Na parte automotiva também. Toda a parte estrutural de um carro pode ser simulado. Por exemplo, colisão, para verificar se as peças mecânicas estão bem projetadas. A parte de produção toda, de qualquer tipo de indústria, pode sim tirar proveito de simulação computacional. É uma área que agrega muito para o mercado e também agrega muito para a carreira dos engenheiros. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos esse tópico super interessante. E agora, para a próxima, nós vamos falar de processamento em nuvem. Até lá!